Né, primeiramente. Bom dia, Pri. Bom dia. Pastorino hoje nos diz o seguinte: não limite o poder da sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna e infindável. Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade, Show. Muito bom. né? É, Então, que se lembre, né, que a vida é eterna, mas que a gente tem que dar o primeiro passo, né? não, é perfeita essa coisa também da continuação, né? A Sim, gente sempre vai continuar de onde a gente parou. Assim e como a tem gente. tudo a ver com o tudo de hoje, né? Sim, tem tudo a ver mesmo. Mais uma vez. Pode iniciar. Viva a sincronicidade. Então, vamos assim fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai de amor infinito, agradecer a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso querido Mestre, aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho e ao nosso anjo da guarda, que não nos desampara, que está sempre conosco. Então, querido Deus, nós te pedimos as bênçãos para termos um estudo proveitoso dos ensinamentos de Jesus, que possamos continuar trilhando, Senhor, com esses ensinamentos que ele nos deixou na nossa vida diária, que possamos ser exemplos em todo instante, onde quer que nos encontremos. E, Senhor, hoje é o Dia Internacional da Mulher, que todas as mulheres possam ser abençoadas, que elas possam ser protegidas e amparadas. Mestre Jesus, vamos pedir aos mentores espirituais que fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo para cada um de nós, né? Que os nossos corações possam ser fortalecidos, que os nossos espíritos também possam receber esse alimento espiritual que o Senhor nos oferta no dia de hoje, mas que está disponível sempre. Basta que procuremos. Senhor Jesus, assim pedimos as tuas bênçãos para iniciarmos mais um evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início. Hoje, né, o estudo é até pequeno, porque é Lucas 13, 31 a 35, que fala, né, o título do que eu tenho aqui da Bíblia que eu peguei, é Hum, Jesus é avisado do ódio de Herodes. Eu congelei E junto. retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Em verdade vos digo, que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí hoje, assim, na pesquisa, é bem pequenininho. Se você me permitir, né, e se der tempo, o seu estudo está muito grande, Cris? Grande não, daquele tamanho normal, dá uma página e meia. Sabe por quê? Eu peguei duas páginas, são pequenininhas, né, de duas fontes diferentes, mas elas são bem pequenas. As duas são de Chico Xavier, só que essa primeira, além de Chico Xavier como médium, tem o Carlos Bacelli. O título é Páginas da Fé. O capítulo é 8. Espíritos são autores diversos. O título é Do Vale para o Monte. Ele usa a parte de Lucas, né? E fala: importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Isso foi Jesus que disse. E o comentário é o seguinte: a vida do homem na terra assemelha-se a uma longa caminhada. Do berço ao túmulo, despontam os obstáculos que buscam entravalhar-lhes
os passos. Lutas dentro de casa, incompreensão de amigos, dificuldades no trabalho, adversários gratuitos, surpresas desagradáveis, convites ao prazer. Cada problema que surge lhe exige determinada cota de tempo e de sacrifício para ser solucionado. Mas, embora as forças lhe pareçam paulatinamente consumidas, é imprescindível seguir adiante, sendo fiel a Deus em todas as circunstâncias. Perseverar no bem, ainda que por entre lágrimas. Avançar sempre, mesmo que sozinho. Subir do vale para o monte, olvidando pedradas e zombarias. Agradecer a cruz e perdoar os próprios algozes. Subir do vale para o monte, estou repetindo aqui. Abrir os braços para o mundo num gesto de suprema renúncia e, finalmente, erguer os olhos para os céus, confiando-se às mãos misericordiosas e justas do Senhor. Essa psicografia, no caso, foi de Carlos Bacelli, né? E o Espírito vem falando, né, que a nossa caminhada na Terra é longa, né, que muitos obstáculos aparecem, né, dentro de casa, com os amigos, aparecem adversários, temos dificuldades no trabalho, algumas surpresas que nos são desagradáveis, e cada problema que surge, a gente tem que entender que é um obstáculo, mas é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado como espírito imortal, né? Cada um tem as suas provas, cada um tem os seus sacrifícios, e tudo tem seu tempo. Mas ele fala, né, que embora pareça que em alguns momentos assim você está sem fôlego, está parecendo aquela pessoa que está se afogando, né, você tem que seguir adiante, lembrando que Deus é o Pai Supremo e que nada acontece sem a permissão dele. Então a gente tem que perseverar no bem sempre, mesmo que estejamos chorando, né? Vamos chorando e perseverando no bem, que foi o que Jesus ensinou. E ele diz, né, que subir para o vale ao monte, esquecendo as pedradas, as zombarias, agradecer sempre e perdoar os próprios algozes. Isso é o mais difícil, né? Porque a gente acaba reclamando. E abrir os braços para o mundo, lembrando que Jesus está sempre conosco, né? Então, assim, a página muito bonita, né? E de muito ensinamento. Sim, e ele coloca bem essa coisa mesmo que a gente está sempre falando aqui, a necessidade constante de buscar evolução, né? Sempre isso. A nossa vida, nós estamos hoje construindo o caminho da nossa vida de amanhã, como ontem a gente construiu. Então, tudo isso aí que você estava citando, as dificuldades que nos surgem, de pessoas que nos cercam, que não nos compreendem, é porque a gente semeou a incompreensão em vidas passadas. Então, tudo que a gente passa, a gente tem que entender que vai ser sempre isso, é a nossa própria semeadura, que nada nos acontece sem que Deus permita, e Ele é extremamente justo. Então, só não vai nos acontecer aquilo que nos sirva de aprendizado, de lição ou digamos, de quitação de dívidas passadas. Porque nós sabemos, estudamos um pouco, aqui nós três somos professoras, um pouquinho da história da humanidade, nós sabemos o quanto os seres humanos, quando a Terra era mais atrasada, o quanto os seres humanos tinham capacidade de violência e todas as péssimas coisas derivadas da violência. Então, nós estávamos aqui semeando um caminho de espinhos. Então, todo espinho que nessa vida nos arranhou, perfurou a pele, fomos nós mesmos que plantamos. E cabe a nós agora que temos um pouquinho mais de compreensão das coisas, que nos foi permitido conhecer a doutrina ou as doutrinas, essa coisa do reencarnacionismo, da gente começar a semear em volta de nós as flores. Ou mesmo essa semana também eu estava lendo a história do tamarindo, né? Que o tamarindo ele demora 80 anos para dar frutos. Então, ninguém planta uma árvore de tamarindo para colher nessa vida. Então, a gente tem que plantar também essas árvores pensando, na próxima encarnação eu vou colher isso, tudo que eu estiver semeando ao meu redor de bom, né? E a gente tem que ser muito, 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 muito agradecidas à vida, à espiritualidade que nos guiou até esse momento. Da gente, eu posso dizer,
pelo que eu conheço de vocês, que são queridas amigas, e somos pessoas que abdicamos totalmente ao mal. Claro que a gente ainda comete o mal, mas hoje em dia sem querer, porque nós somos seres humanos falhos. A gente já não sente mais prazer em fazer mal a ninguém, a gente não busca mais prejudicar ninguém, e isso já é uma grande vitória sobre nós mesmos, né? E é claro, aquela vitória que a gente consegue, graças também ao auxílio da espiritualidade maior dos nossos protetores, guias, como queira chamar, que pacientemente nos guiaram até as melhores escolhas para a nossa vida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso ler aqui. Posso ler? Então, vamos lá. De novo, né? Você sabe que eu só faço a leitura pelo Pastorino. Não é um texto grande, mas é um texto bem interessante, como sempre. Vamos lá. Aqui encontramos indicações de horas e dias. Desse episódio, verificamos o modo de agir do espírito que não teme as ameaças terrenas, mas realiza seu trabalho missionário rigidamente dentro do pré-estabelecido. Primeiro, o serviço de atendimento aos que sofrem, libertando-os das cadeias dos planos inferiores, astral, obsessões, e físico, das curas, que ele está fazendo citação aqui. Jesus disse, hoje eu curo, amanhã eu liberto de demônios, bababá, que para a gente é obsessão, né? São duas etapas distintas, ambas dependentes de poderes psíquicos. A terceira etapa será a obtenção da perfeição plena de si mesmo, mas, de qualquer forma, é indispensável caminhar, pois na evolução dá-se o mesmo que ao subir a correnteza de um rio, parar é regredir. A conclusão introduzida como uma oração casual só faz sentido pleno quando compreendida sua interpretação mais profunda. Um profeta não deve terminar sua carreira terrena fora do âmbito da Cidade da Paz. Aqui, Cidade da Paz, como em outros estudos a gente já viu, que Jerusalém significa Cidade da Paz, tá? Então, ele está dizendo aqui que um profeta, e aqui ele coloca o profeta moderno seriam os médios, não deve terminar sua carreira fora do âmbito da paz. Ele está fazendo a tradução do que Jesus falou do profeta não deve morrer fora de Jerusalém. E para que não seja paz perdida, é necessário que a obrigação seja cumprida, e cumprida totalmente, sem medo de ameaças de morte, nem da própria morte. Compreendamos ainda outra lição. A perfeição ou iniciação total vem através e em consequência do serviço prestado com amor aos semelhantes, quer se trate de curas espirituais, expulsão de obsessores ou físicas, doenças da matéria. Já dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E aqui eu vou parar um pouquinho, porque achei isso aqui muito importante. Porque, infelizmente, tem muitos médios do espiritualismo, do espiritismo, etc., que às vezes acham que ser médio é um dom, é um privilégio, algum presente que receberam da espiritualidade. Quando estuda mais profundamente, entende que não. A mediunidade é como se fosse assim, um benefício do presidiário para ele. Você vai trabalhar, construir vassoura no presídio para diminuir tua pena. Nós, espíritos encarnados, a gente vai trabalhar na mediunidade para diminuir a nossa pena. A gente entende que nós, médiuns, somos pessoas que somos muito devedoras da sociedade como um todo. Então, a mediunidade nos é dada por misericórdia divina para que a gente trabalhe em prol dessa sociedade que antes a gente feriu bastante, certo? Então, aqui é perfeito o que ele diz. O médium precisa cumprir a sua obrigação, a sua missão, entre aspas, plenamente, sem fugir à sua responsabilidade. E aqui eu vou citar também, porque eu lembrei que tem um livro que eu não vou lembrar o nome, tá? Mas é da coleção do André Luiz, que ele narra como fica um espírito de um médium quando desencarna sem ter cumprido a sua missão. E ele narra ali que o espírito tem sérios problemas, tá? Até para manter seu equilíbrio psíquico. Por quê?
porque ele, como médium, já nasce desequilibrado e ele não equilibrou através do uso da mediunidade para benefício da sociedade como um todo. É muito interessante isso, porque é aquilo que eu volto a falar. O médium tem que ter consciência de que mediunidade é obrigação de servir. Não é, eu tenho a possibilidade, eu recebi o dom. Não, é compromisso. Nascer médium é nascer compromissado com o serviço ao próximo. Então, voltando aqui. Como falou Kardec, fora da caridade não há salvação. E como falou também Juvenal, que eu nem sabia que tinha sido o Juvenal que falou isso, mens sana in corpore sano, ou seja, se a mente é perfeitamente sadia, em consequência, o corpo também o será. O físico é a condensação do espírito. Logo, só adoecerá o físico se o espírito for ou se tornar doente, a não ser em caso de acidente externo, desastre, etc. Mas a própria medicina está chegando à conclusão de que as enfermidades são desarmonias vibratórias do psiquismo. Digna de meditação, a dupla repetição das 3 etapas, numa insistência que nos alerta para que pesquisemos o substrato das enumerações. Há uma confirmação clara do 3 como número de perfeição, pois só na 3ª etapa é atingida. No 3º, me aperfeiçoo. O original não tem a palavra dia, hoje e amanhã, e no 3º, me aperfeiçoo. A primeira dedução que fazemos é quanto ao espírito, individualidade, que age em relação à personagem. Antes tem que curá-la psíquica e fisicamente em etapas que podem ter qualquer duração, como vemos no Gênesis. Então, quando ele diz hoje e amanhã, essas etapas, esse hoje, pode durar um século, um milênio, depende de cada um. Mas, de qualquer modo, são 2 períodos. Só no 3º poderá dar seu aperfeiçoamento, depois de superados os 2 primeiros. Anulados todos os vícios e defeitos, imperfeições e aleijões morais e materiais. Outra dedução é quanto aos aprendizes da iniciação. Mesmo se lhes chegam ameaças por parte de autoridades, o temor não deve prevalecer, nem o instinto de conservação de um corpo material destinado mesmo a desaparecer, e que, além disso, não constitui a essência do eu, mas simplesmente um estado transitório do próprio espírito. Aqui eu paro de novo para dizer o seguinte: desde a história do início do cristianismo, os primeiros cristãos foram sacrificados pelo Estado de Roma, foram queimados vivos, foram entregues às feras e tudo mais. O espiritismo foi proibido em diversos países, e ainda é em alguns países. O espiritualismo também sofre muito preconceito, ainda é atacado violentamente. Então, ele coloca aqui que aquele que realmente crê na mensagem de amor do Evangelho, ele tem que firmar-se nisso e ser fiel a isso, mesmo diante de ameaças quaisquer que sejam, porque a fé tem que superar tudo isso. Se destruído o corpo físico, o espírito continua intacto, tal como destruídas as roupas, o corpo nada sofre. Muito mais importante, aliás, a única coisa importante, é viver a feira reencarnatória em seus vários períodos, libertando-se de todas as mazelas psíquicas e físicas. Mas, seja como for, é necessário não parar em nenhum dos três graus. Daí ter sido feita a repetição. Expulso obsessores, entre parênteses, vícios, e laço curas, hoje e amanhã. E no 3º, me aperfeiçoo. Depois de totalmente libertado dos entraves e mazelas, mas deve caminhar em qualquer dos 3 períodos, hoje, amanhã e no dia seguinte, pois não convém perder-se fora da paz. Se houver parada ou paralisação, há perturbação. Também aprendemos que o passado não mais interessa, pois não mais existe senão na nossa memória. A enumeração do caminho é feita a partir do presente, hoje, amanhã e depois. Isso é interessante, porque realmente o Cristo diz,
hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, e depois eu me aperfeiçoo. Ele não fala no ontem, porque aquilo que ele está dizendo aqui, o ontem já foi, já não pertence, é só memória. Já não conta para a nossa evolução ontem. E depois, a enumeração do caminho é feita a partir do presente. Hoje, amanhã e depois devo progredir. O ontem passou, com ou sem progresso, e dele já somos escravos. Mas a partir de hoje, temos nas mãos as rédeas de nossas vidas. Somos senhores absolutos e decidimos o que fazer. E podemos fazê-lo e devemos fazê-lo sem temor, sem desânimo, sem demora. A triste frustração dos grandes instrutores e manifestantes divinos, ao verificar a rebeldia dos homens, é que expressa com todo o sentimento de dor, quando ele vai falar, Jerusalém, tu queimas teu profeta e tudo mais. Quantos grandes iniciados e adeptos da fraternidade branca, eu acho meio feio isso aqui, essa palavra, né? Fraternidade branca. Vamos falar em fraternidade maior, tá? Deixam entre os homens, tantos são sacrificados, perseguidos, assassinados. E isso não apenas na antiguidade, classificada pelos historiadores atuais como bárbara, mas ainda hoje, em plena segunda metade do século XX, por homens e países que se dizem civilizados no mais alto grau. Por mais que esses emissários, com delicadeza e amor, tentem ajuntar os homens, como a galinha faz com seus pintinhos, aconchegando-os sob suas asas, eles se rebelam, não aceitam, vão para uma oposição injusta e incompreensível e voltam contra eles sua inferioridade negativa, típica do antissistema. Como evitar que a lei os venha defender e sua casa se torne vazia? Nada disso, porém, pode classificar-se como vingança, nem retribuição do mal por parte desses seres superiores. Trata-se do simples efeito da lei. Aquele que atira pedras para o alto, em vertical, as recebe sobre sua cabeça, em virtude da própria lei da gravidade e da lei do retorno. Assim, os povos que sacrificam os avatares, ou mesmo adeptos iniciados, não demoram em receber o choque de retorno, pelo efeito da própria lei, sem nenhuma interferência dos atingidos, que, em muitos casos, pedem ao Pai que os perdoe porque não sabem o que fazem. De qualquer forma, porém, isso não evita o resultado da lei, que é inflexível e age automaticamente como a gravidade, que atrai príncipes e mendigos, santos e criminosos sem distinção. Assim, a lei que destrói homens, nações e planetas, quando estes jogam suas pedras para o alto, derrubando por qualquer meio os enviados que vêm salvar o planeta. A lei trata igualmente, seja uma nação, seja um homem. E aqui a gente tem que lembrar isso. Quantas vezes a gente vê tragédias horríveis alcançarem populações, e a gente muitas vezes pergunta, meu Deus, quantos inocentes morreram nisso? E aqui ele está explicando. Mesmo as nações têm os seus... As pessoas que estão reencarnadas ali são aquelas mesmas que estavam tacando as pedras para o alto, como ele está falando aqui, num passado longínquo. Porque uma hora a gente tem que pagar as barbaridades que nós fizemos e nós cometemos. A gente não sabe se não estávamos ali também batendo palma para o carrasco que torturava Cristo ou que torturava qualquer pessoa na Idade Média em praça pública, que muitas vezes a tortura se dava em praça pública, e a gente não estava ali torcendo e dizendo, faz, não estávamos torcendo para a cabeça rolarem na guilhotina na França. A gente não sabe onde é que a gente está. Então, quando qualquer coisa nos alcance, primeiro pensar isso. Se eu fiz, é porque eu mereço. Deus não é injusto. Deus é onipotente e onipresente. As coisas só acontecem com a permissão dele. Até as maiores barbaridades necessitam da permissão. Ninguém foge à onipotência de Deus. Então, que a gente primeiro tenha a resignação de aceitar aquilo que nos acontece, como ovelhas que somos do Senhor, e segundo, pedir a Ele, se possível, o entendimento de perceber isso. Se acontece isso comigo,
é porque em algum momento foi isso que eu semeei. O que é que vocês acham? Pri, Mercedes, comentário? Mercedes não vai comentar, não? Mais explicar que é impossível. Essa coisa de pagar, não veio para nada, a gente veio sucar, né? Porque senão fica parecendo italiano, olho por dente por dente. Então, ele só quer que a gente seja Seja feliz. pagada, Sim. Cristina. A gente primeiro tem que fazer a faxina na gente, mas isso aí eu todo dia eu entendo isso. Deus só quer que a gente seja muito feliz. Pri, Conforme você foi falando aí, né, as anotações de Pastorino, eu fui fazendo as anotações aqui do que eu achei assim mais relevante, né? Também não dá para coisar tudo. Só para comentar essa questão do modo de agir, né? Quando ele fala que Jesus, né, serviu aqueles que sofrem, né? E nós devemos fazer isso também com amor, né, para a gente poder ter a nossa obrigação cumprida. Quando você falou do médium privilegiado, né, o privilégio dos médios, eu logo me lembrei das obras de André Luiz, né? Tem Mensageiros, ele relatando, né, vários médiuns que vieram para o planeta Terra e não cumpriram sua tarefa, né, se perderam, seja por conta de querer dinheiro, né, de querer uma promoção, não importa, por conta das imperfeições, né, dos homens. Porque, conforme você falou mesmo, essa questão da mediunidade não é um privilégio, né, como que eu vou misericórdia. falar? É uma misericórdia divina para a gente poder resolver pendências do passado, né? Deus é tão amoroso que nos dá essa oportunidade benfazeja, e eu não posso, assim, o médium não pode nem dizer que ele é melhor que o outro, né? Ele tem que entender que ele é pior do que o outro, porque ele tem mais débito para. Ele tem que trabalhar mais do que os outros. Né? Quando você fala dessa questão mente sã, corpo são, né, de Juvenal, e que hoje em dia já estão. Os estudos estão mais aprofundados, né? A questão do físico que condensa o que tem no espírito. A gente sabe que as doenças começam no espírito, né? E dependendo do que a gente faça, vai para o corpo perispiritual e aparece na matéria, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde já tem uma outra definição de saúde, né? Não é só não ter doença, tem toda uma lógica. Quando Jesus fala nessa questão, né, de hoje, de amanhã, dos períodos, e é a continuação do trabalho, né? Tem tudo a ver com a página de Pastorino, que vem falando para a gente continuar. Quando a gente morre, a gente continua sendo o mesmo, ninguém muda, né? Morreu, era maravilhoso, morreu maravilhoso. Não, você continua sendo o que você é, só que sem o seu corpo de carne. E quando o Pastorino vem falando, né, vem citando essa questão, que quem crê no Evangelho deve ser fiel, independente do que ocorre. Né? Então, temos as dificuldades, temos as tribulações, mas a gente tem que lembrar que Deus é amor infinito, que Ele nos dá várias oportunidades, que a gente tem que aproveitar isso. E essa questão, né, de que o corpo físico ele vai se destruir, né? Porque é uma lei da matéria, né? Vai se transformar em outra matéria, em outra substância. Mas o espírito não. O espírito se transforma no sentido de se melhorar, porque nós sabemos que o espírito é imortal. E quando ele fala, né, que essa questão, ele vem citando lá do século XX, né, porque nós já estamos no século XXI, no século XX, né, tinha civilização e tanta atrocidade. Nós continuamos no século XXI e tantas barbáries acontecem, né, tantas guerras, tantas violências, né, tantas coisas assim que não teria necessidade de ter, mas por conta da nossa imperfeição, por conta do planeta Terra abrigar seres de diversas, Graus como que eu vou falar? evolutivos. Diversos graus evolutivos, a gente ainda tem esses embates, né? E graças a Deus que a gente não se compraz hoje em dia com aquele, né, que vai lá e mata o outro, aquele que carrega um pedaço de carne de uma pessoa na mala,
ou algo do tipo. E quando a gente fala, né, nessa questão que a gente vai sempre estudando, que Deus não é vingativo, né? A gente não tem mais aquele entendimento de Deus lá da época de Moisés, O pessoal né? Que diz, não você vê, é fogo abrasador. Deus é mãe, é fogo. Não, ele não é fogo abrasador, não abrasa é, nada. né? Deus é amor e tudo que nos acontece está relacionado com uma lei, que é a lei de ação e reação. Né? O que você faz volta para você. Então, se você jogar flores ao redor do seu caminho, você vai ter um caminho perfumado. Agora, se você sair tacando pedra, depois você vai ter que resolver porque você não está fazendo a coisa correta. E para fechar, Haroldo Dutra, esses dias, não, já tem um tempo, numa dessas palestras que eu escuto, ele diz, né? Ele estava comentando que existem muitas injustiças no planeta, porém não existe injustiçados. Então, tudo tem uma razão de ser. Graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, a base, né, dela, de falar da questão da reencarnação. A gente pode entender porque uns morrem com 5 anos, outros, né, vivem dias e outro vive 90, 100 anos. E a gente consegue entender o porquê disso. Né, de não achar que a culpa é do meu pai, é da minha mãe, é lá do Adão. Não, a culpa é minha. Eu sou responsável pelo que eu faço. Então, isso nos dá assim, uma propriedade da gente poder entender que eu tenho que prestar atenção nos meus atos, E né? Que uma eu tenho que cuidar do responsabilidade, meu Pri. dragão interior. E uma responsabilidade, nos dá uma Sim, responsabilidade muito responsabilidade. grande. Dá mais responsabilidade, né? E eu tenho que lutar contra as minhas imperfeições. A imperfeição do outro é do outro, não posso fazer nada, eu posso tentar ajudá-lo, mas ele é que vai resolver. Eu tenho que resolver as minhas. Acho que, assim, o estudo maravilhoso, como todos os outros, né? Graças a Deus, graças a Deus. Então, eu estou olhando aqui que a gente está com um pouquinho mais de 3 minutos, então vou pedir para você fazer oração, aí se der tempo depois eu escolho o tema do nosso próximo estudo. Por favor, Pri. Então, assim, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecer a Jesus que esteve presente conosco em nossa casa, né, que possamos sentir esse abraço que nós estamos recebendo agora, né, com todas as energias benfazejas, com todo o amor de Jesus, envolvendo o nosso corpo físico, envolvendo também o nosso corpo espiritual. Senhor, vamos te pedir também pela Kátia, que não está aqui conosco, mas que ela possa ser abençoada, que a sua vizinhança, a sua família, todos ao seu redor, possam ser cobertos, Senhor, pelo teu amor. E, Senhor Jesus, tantas pessoas nos hospitais, que elas possam ser amparadas, que elas possam ser protegidas, aquelas que fazem tratamento em casa, nossos irmãos dos asilos, dos orfanatos, né? Que o nosso Rio de Janeiro, que passa pelo verão, em que está tão quente, aquelas pessoas que estão em situação de rua, Senhor, que elas possam ser amparadas, que elas possam ser abençoadas e que elas possam se sentir amadas por Ti, Senhor, mesmo com tantas dificuldades. Senhor, abençoe os locais de muita violência, abençoe os nossos irmãos lá na Ucrânia, né, com a guerra da Ucrânia, que já tem mais de um ano, né, Rússia e Ucrânia, e tantos outros locais, Senhor, que a mídia não mostra, mas que tem brigas, que tem guerras, que tem muita falta de consideração para com o outro, por conta de toda a nossa brutalidade, Senhor Jesus. E assim, Mestre Jesus, vamos te pedir também que o Senhor abençoe a cada pessoa que se encontra no planeta Terra, porque todos nós que estamos aqui temos ainda uma longa jornada, Senhor, que possamos ter força, confiança e fé, e acreditar que o Senhor é o Deus de amor, amor supremo, que nunca nos abandona e que nunca esquece de cada um de nós, seus filhos amados. E assim, pedimos a tua permissão, Senhor, para finalizarmos mais um estudo abençoado, que possamos ter em mente esses ensinamentos durante cada dia de nossas vidas. E assim pedimos permissão para finalizarmos esse estudo abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, Pri. Então, Graças a tem um pouquinho menos de 1 minuto, mas de repente dá tempo aqui de eu selecionar aqui a esmo, abrindo a esmo, vai ser esse aqui. João 6, de 66 a 71. Muitos discípulos se retiraram. Não lemos aí, não estudamos ainda esse. Esse aqui ainda é novidade, tá? Então, minhas lindas, agradecer novamente por vocês